Olá, boa noite a todos. Está no ar mais um programa Geringonça, SP, um produto do CCDLL, Comitê de Coletivos pela Democracia, e Lula e Luta. Este ano é um ano bastante interessante e difícil para todos nós da militância progressista, porque é um ano de eleição, né? E um período de bastante fake news que esparramam por aí, agora com inteligência artificial, então a nossa luta vai ser dobrada. Hoje aqui comigo vai estar, batendo a bolinha comigo, a minha querida amiga do coração, Renata Del Mônaco. Você não precisa de artista? Então me devolve os momentos bons, os versos roubados de nós, as cores do seu caminho. Arranca o rádio do seu carro, destrói a caixa de som, joga fora os instrumentos e todos aqueles quadros. Deixa as paredes em branco, assim como a sua cabeça. Seu cérebro é cimento, silêncio, cheio de ódio. Armas para dormir, nenhuma canção de ninar e as suas crianças em guarda esperando a hora incerta para mandar ou receber rajadas. Você não precisa de artistas? Então fecha os olhos, mora no breu. Esquece que a sua arte te deu. Finge que não te deu nada. Nenhum som, nenhuma cor, nenhuma flor na sua blusa. Nem Van Gogh, nem Tom Jobim, nem Gonzaga, nem Diadorim. Você vai rimar com números. Vai dormir com a raiva e acorda sem sonhos, sem nada. E esse vazio no seu peito não tem refrão para dar jeito, não tem balé para bailar. Você não precisa de artistas? Então não perca de vista, não deixe de fora desse seu mundo perverso, sem graça, sem alma. Boa noite para quem tem alma, Zélia Duncan. Nossa, depois dessa abertura, né, essa porrada que Zélia Duncan nos deu durante a pandemia, eu assisti o programa dela na internet, que era Zóio no Zóio. Eu sou suspeito, porque eu sou apaixonado por Zélia Duncan. E aí, Renata, está preparada para 2026? Ah, preparadíssima! Já começamos com muitas emoções, né? Eu queria Muitas, dormir todo amanhã e dia. acordar em 2027 com Lula subindo a rampa. É, também, mas já que não dá, Vamos ter que ficar acordado, né? Nós vamos ter que acordar. E por isso que hoje, como a gente está acordado, né? Hoje a gente vai falar de um tema que aparece muito nas redes sociais, nas disputas políticas e nos debates sobre cultura no Brasil, que é a tão falada em verso e prosa e pouquíssimo conhecida Lei Rouanet. O que é fato? O que é fake quando falamos desta lei, né? Criada em 1991, a Lei Rouanet é o principal mecanismo de incentivo à cultura no Brasil e também um dos mais atacados por desinformação. Essa é a nossa luta em 2026. Dá até um fio na espinha. E como disse recentemente Wagner Moura, atribuído a ele, viu, gente? Eu também não sei se é exatamente dele. Eu não posso explicar a Lei Rouanet para quem ainda não assimilou a Lei Áurea. E a classe média branca brasileira urbana até hoje não assimilou a Lei Áurea, né? A gente sabe muito bem o recorte de classe aí. E o programa de hoje a gente vai tratar um pouco sobre as verdades e mentiras. Quem sabe ajudar os desinformados, os inocentes do Leblon, que espalhar mentira deveria ser crime. Para essa conversa, quem vai estar conosco aqui hoje? Maria Paula, boa noite, Maria Paula. E Boa Alex, noite. boa noite, essa dupla aí. Quem que é a Maria Paula? Maria Paula é uma historiadora, Maria Paula Fernandes Adinolfi, mestre em antropologia social e analista técnica de políticas sociais do Ministério da Cultura. O Alex é um jornalista, produtor cultural, idealizador do festival Águas do Sertão, primeiro projeto patrocinado pela Rouanet no município de Ipecaetá, na Bahia. Não errei, viu, Alex? Consegui falar sem tropeçar neste nome difícil. Itá. Não vou refalar, porque a segunda vez eu já não garanto que você. Então vamos começar. Começa com você, Renata. começo. Eu vou pedir para vocês falarem um salve aí rapidinho,
Maria Paula, Alexis, vamos dizer uma boa noite aí antes de a gente começar aqui nossos blocos de perguntas. Boa noite, gente. Obrigada, Renata. Obrigada, Lúcio, por esse convite. Segunda vez aqui, a gente tratando questões da cultura, das políticas culturais aqui no canal Geringonça. Muito bacana sempre estar aqui com vocês. E obrigada por vocês trazerem esse tema importante para a cultura e para a política brasileira, né? É um tema que tem bastante relevo na nossa sociedade hoje. Então, estou feliz aqui de poder conversar com vocês e a gente tentar, como o Lúcio falou aí, né? Combater desinformação, combater mentira, trazer aqui os fatos, trazer dados, né? Para a gente poder refletir sobre esse mecanismo tão importante que é a Lei Rouanet. Obrigada, Maria Paula, foi um prazer poder ter você de novo aqui no Geringonça, será sempre bem-vinda ao nosso programa. E agora, Alex, faz um salve, por favor. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui também, agradecer o convite, e falar dessa lei, né, que é a lei mais longeva que a gente tem de financiamento à cultura, é uma lei que tem parâmetros, né, de retorno, é uma coisa que a gente vê, já pincelando um pouco, mas o maior investimento que se faz no Brasil não é o governo federal que faz na função 13 cultura, são os governos municipais. Aí os governos municipais vão lá, pagam 1 milhão para um artista fazer a apresentação de 1 hora, porque movimenta a economia, mas não tem um parâmetro. Aqui não, na Lei Rouanet a gente tem número, a gente tem parâmetro, a gente tem estudo da Fundação Getúlio Vargas, mostrando que dá um retorno real para a economia, né? E tá lutando aqui no interior, fazendo Lei Rouanet no interior, a gente vê um impacto muito maior, porque a gente está em economias são menores, então quando chega um projeto da Lei Rouanet, esse impacto é muito maior. Então, é isso, e vamos lá, vamos conversar. A gente vai dividir o programa em 2 blocos, né? O primeiro bloco vai ser o bloco que a gente está chamando de fatos, e o segundo vai ser das fakes. Eu não sei direito, eu lembrei quando a gente falou a palavra fake há um tempo atrás, acho que foi na época da eleição de 2022, que fizeram uma entrevista nas ruas de perguntar para as pessoas o que era fake news. E a grande maioria não associava fake news à mentira. Agora eu queria lembrar o que elas associavam, mas era uma coisa bem dissociada que aquilo era uma mentira. Então é importante a gente também usar essa palavra para de divulgar mentiras. Então, vamos lá, Maria Paula, a primeira pergunta vai ser com você. O grande erro da esquerda não ter feito a tradução, né? Eu acho que a gente tem que assumir também, né, a tradução. É fake news e uma outra aí que eu esqueci agora, que não é traduzida também. Enfim, agora é tarde, a Inês é morta. Não, mas é importante a gente sempre associar, ou sempre falar, fake news é mentira, fake news é uma mentira, enfim. Vamos lá falar dos nossos fatos sobre a Lei Rouanet. Maria Paula, eu vou fazer 2 perguntas que, já de uma vez, você que está atuando dentro do Ministério da Cultura, acho que para a gente vai ser informações muito importantes. Então, assim, para começar, eu queria que você falasse para a gente exatamente o que é a Lei Rouanet. O Alex deu uma pitadinha aí, e como funciona esse mecanismo, né, de incentivo à cultura. E também eu queria que você falasse, é muito comum a gente associar a Lei Rouanet de incentivos para quem são artistas do Sudeste, né, os sudestinos, ou os nordestinos que moram no Sudeste. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, como é que acontece, se esse mecanismo existe de descentralizar esse recurso. Agora é com você, Maria Paula. Joia, Ria. Vamos tentar explicar as coisas aqui passo a passo, né? Primeiro eu quero dizer que eu não sou uma servidora da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, que é a CEFIC, né? Eu sou da secretaria filha dessa, que é a Secretaria da Economia Criativa, né? Até o ano passado, essas secretarias eram uma única, e agora a gente tem a Secretaria de Economia Criativa como uma secretaria à parte, né? Com a secretária Cláudia Leitão. Mas a gente trabalha aqui na nossa secretaria uma calha que a gente chama da Lei Rouanet, que é desenvolvimento de territórios criativos. Então, eu venho
operando, né, essa calha da Rouanet aqui na Secretaria de Economia Criativa, e aí com isso a gente foi aprendendo também mais, né, sobre isso, e a gente vai, eu não sou a ninja dos números, né, não farei essa apresentação com a maestria dos meus colegas, do secretário Newton, né, do atual secretário Tiago, secretário Newton Menezes, que foi nosso secretário até o mês passado, né, mas acho que a gente consegue debater aqui um pouquinho, né. Então, vamos lá. A primeira coisa que é importante que todo mundo tenha em mente, né, gente? A Lei Rouanet é uma lei baseada no incentivo fiscal. Ela é uma lei de 1991. Então, a primeira coisa, ela não é uma lei que foi forjada num governo de esquerda, né? Não foi no governo do Lula, do presidente Lula. Ela é uma lei, inclusive, do governo Collor de Mello, né? E o Sérgio Rouanet, ele era, na época, secretário de Cultura, equivalente hoje ao ministro de Cultura daquele governo. E a Lei Rouanet não é uma jabuticaba brasileira, né? Leis de incentivo fiscal, baseadas na renúncia fiscal para o incentivo à cultura, elas existem em um monte de países do mundo, né? Então, você tem a França, né, que a gente sempre cita a França, o próprio Estados Unidos, né, você tem vários mecanismos de incentivo fiscal, vários países europeus, a Alemanha tem, a Coreia do Sul, que é um país que tem se destacado muito pelas políticas de economia criativa, também tem. Então, assim, esse mecanismo, ele é comum, ele existe em vários lugares, né, e também é importante a gente dizer que o incentivo fiscal, que ele funciona através de uma renúncia. Como é que funciona isso? O governo deixa de receber impostos, né, no caso, o imposto de renda, né, é um tributo da União, né, então o governo deixa de receber isso para sua arrecadação, para que esse valor seja investido diretamente na cultura. Qual é a vantagem disso para quem está investindo? Se ele faz isso na modalidade de patrocínio, ele tem, primeiro, o benefício de associar a marca dele ao incentivo àquele projeto. Então, ele é uma maneira, é um marketing, né? Então, é algo que promove a imagem da empresa, né? Promove a marca da empresa, porque todos os projetos têm lá, né? As marcas do seu patrocinador. E também você tem um percentual menor, né? Então, você tem, isso está lá nos artigos da lei, né? As pessoas jurídicas que são tributadas, né, elas podem contabilizar essas doações como uma despesa operacional. Então, assim, na prática, ela acaba pagando menos imposto do que ela pagaria, né? Então, agora, esse mecanismo de isenção fiscal, ele não acontece só com a cultura. Isso acontece com, por exemplo, eu vou te dar alguns percentuais. O total do incentivo fiscal para a área da cultura não chega nem a 1% do total de incentivos fiscais, né? O que é aquilo que se deixa de arrecadar é só 1% do total do que se deixa de arrecadar. A área do comércio, por exemplo, tem 25% dos incentivos fiscais são com o comércio, 13,35% com a indústria, mais 13,90%, quase 14% com a agricultura. Então, é muito comum o governo fazer e usar esse mecanismo de incentivo. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa explicar, né? Segunda coisa, que eu acho que também é relevante a gente pensar, é que isso promove um efetivo crescimento econômico no Brasil. Então, por que o governo deixa de aplicar imposto para o comércio? É para incentivar o crescimento do comércio, incentivar a economia. A mesma coisa com a indústria, a mesma coisa com a agricultura, e a mesma coisa com a cultura, né? Porque a cultura gera renda e gera emprego.
né? Depois eu acho que a gente vai ter mais um espaço para falar sobre isso, né? Mais nas perguntas mais para frente, então eu não vou te dar esses dados todos, mas eu já posso dar um dado, né? Que de cada R$ 1 investido pela Lei Rouanet, circula na economia mais de R$ 7,00, 7,59, né? Reais circulam na economia. Então, você está aquecendo a economia brasileira, você está produzindo bens que a gente está, né, no momento, que a gente já não está mais naquele capitalismo industrial da produção de bens, né, a gente tem muito mais produção de serviços, e os serviços culturais e criativos correspondem a um montante enorme desse total de bens e serviços produzidos na economia de diversos países. Agora, indo para o ponto que você falou da concentração de recursos no eixo Rio-São Paulo, isso é um fato, tá? Isso não é fake, isso é um fato, existe, e é um dos objetos de crítica, né? Que a gente tem uma concentração. Agora, veja, concentração no eixo Rio-São Paulo, a gente tem de toda a economia brasileira, também não é uma peculiaridade, né, da cultura, a gente dizer, nossa, concentração de recursos no eixo de Rio-São Paulo, bom, isso é o que acontece, mas a nossa grande batalha pela desconcentração de recursos, não só, né, Alexis, a gente vai falar com certeza disso aqui, não só desconcentrar para as outras regiões do país e outros estados do país, mas dentro dos próprios estados, desconcentrar para o interior, né, que é muito importante também a gente sair, não só da lógica do eixo Rio-São Paulo, mas também sair da lógica só das capitais. Então, isso é um desafio, né, e isso vem sendo feitas ações, né, então tem alguns números, se eu achar aqui, que são... A gente tem, nos últimos anos, efetivamente, uma desconcentração aconteceu dos recursos. Então, você tem, por exemplo, aqui, ó, de 2000, vou pegar dados só de 2018 para 2024, tá? Então, por exemplo, no Centro-Oeste, que é uma região atendida pelos recursos da Rouanet, você teve um aumento de 245% da demanda, né, dos projetos. Em recursos, ou seja, pessoas que apresentaram projetos, né, no Nordeste, isso foi 427% a mais de projetos, né, no Norte, 408%, entre 2018 e 2024. As outras regiões também cresceram, mas cresceram numa proporção menor, né? Então, o Sul aumentou 123% e o Sudeste 165%, né, de demanda. Quando a gente está falando de captação de recurso, o Centro-Oeste saltou de 62 milhões para 77 milhões nesse período. O Norte, de 76 para 128 milhões. O Nordeste, de 76 para 128. O Norte, de 18 para 47 milhões, né? Enquanto você teve, no Sudeste, de 1 bilhão e 436 para 1 bilhão 246. Então, você teve uma diminuição proporcional, né? O que foi feito para isso? Isso a gente sabe há muito tempo que é uma coisa para ser resolvida. Então, foram lançados vários programas buscando junto a captadores, junto a financiadores, bancos, empresas estatais, empresas privadas também, ou de capital misto. O MINC fez o trabalho, particularmente a CEFIC, né, fez o trabalho de buscar, junto a Banco do Brasil, Vale, Petrobras, Caixa Econômica, e também, sei lá, Hyundai, ArcelorMittal, grandes Correios, grandes empresas, o financiamento para linhas específicas, para que se pudesse fomentar as regiões do país que historicamente recebem menos fomento. Então, nessa maneira foi criado o projeto Rouanet Norte, né, o programa Rouanet Norte, né, que o programa Rouanet Norte, ele distribuiu 24 milhões de reais para projetos de até 200 mil reais,
aí teve financiamentos do Banco do Brasil, da Caixa, né, do Banco da Amazônia, né, o BASA, os Correios, né, então você tinha critérios de ação afirmativa para populações quilombolas, para populações ribeirinhas, isso eu estou te falando do período desde 2023 para cá, tá, que começaram essas ações. Governo, são políticas deste governo. Deste governo, dessa vamos frisar, políticas. Depois do MINC ser recriado, esse desafio foi abraçado pela ministra Margarete Menezes, foi abraçado pelo secretário Newton Menezes, e se trabalhou nessa linha. Então, assim, diferente do que acontece, talvez eu tenha que retomar um pouquinho, como é que funciona a Rouanet normalmente. O MINC, ele dá uma chancela para aquele projeto de que ele pode captar recursos. Então, o projeto, primeiro é inscrito, a gente tem uma plataforma específica para isso, chamada Salic Web, o projeto é inscrito, e ele passa por uma etapa de análise, de admissibilidade. Então, tem toda a documentação do proponente, a documentação do projeto, que é analisada, e se ele passa por essa etapa de dizer, ok, esse projeto está dentro dos objetivos da Lei Rouanet, está dentro dos normativos da instrução normativa do ano, ele é dado um ok, tem finalidade cultural, está dentro das áreas que são apoiadas, então ok, pode captar. Aí, o proponente, ele tem que sair atrás do patrocínio, é assim que funciona. Então, não é que o Ministério dá o recurso para esse proponente, ele vai ter que buscar uma captação junto ao setor privado. Para essa democratização, para as outras regiões, o que foi feito nesta gestão do MINC? O próprio MINC foi atrás do patrocinador e falar, Caixa, Vale, bateu na porta e falou, vamos lá, patrocinar uns projetos para a gente incentivar as áreas que nunca captaram? Então, foi assim que rolou a Rouanet Nordeste, a Rouanet Norte, a Rouanet Juventude. Então, a gente tem os recortes territoriais, mas também os recortes setoriais. Então, teve a Rouanet Juventude, a Rouanet Favelas, que beneficiou 5 capitais, Belém, São Luís, Fortaleza, Salvador e Goiânia, e as suas regiões metropolitanas, só para regiões de favelas dessas cidades. A Rouanet Emergencial do Rio Grande do Sul foi muito importante quando teve o desastre das enchentes. 1,5 bilhão de recursos foram destinados, né, com uma captação que foi feita junto a muitas empresas, inclusive privadas, algumas privadas como Hyundai, como Shell, né, Banco Santander, além das públicas, né, foram buscadas para financiarem os projetos para a reconstrução do Rio Grande do Sul, inclusive projetos de planos anuais, né, de longa duração, né, de média duração. E aí, mais recentemente, a gente tem a Rouanet para festivais audiovisuais e a Rouanet Interior, que essa vai beneficiar o meu território, Chapada Diamantina. São 5 territórios beneficiados, a Chapada Diamantina na Bahia, o Sertão do Pajeú em Pernambuco, o Vale do Ribeira em São Paulo, que é uma região extremamente empobrecida, né? O Seridó Potiguar, e no Distrito Federal, as cidades de Ceilândia, as regiões administrativas de Ceilândia, Taguatinga, que são no norte do DF, né? No sul do DF, olha, eu tô aqui falando loucura. Então, essas linhas, e aí cada com seus financiadores, por exemplo, esse do interior é a Neoenergia que vai bancar, né? Dos festivais audiovisuais é o Banco do Brasil e Petrobras. Então, isso foi uma estratégia para você ampliar o financiamento dessas outras áreas, sair do eixo Rio-São Paulo, atingir segmentos específicos que precisam ser financiados e democratizar o acesso, né? Isso que está sendo, a gente tem ainda um longo caminho a percorrer, mas já se avançou muito nessa gestão de 2023 até agora.
Nossa, Maria Paula, eu estou Eu aqui atrás acho que tem outras indignada. coisas para falar, mas acho que a gente pode falar depois, né, para não ficar aqui monopolizando tanto tempo direto da fala, para ficar Não, mais você, assim, super interessante. didática, para mim, você foi super didática, clara, objetiva, e eu não conhecia muitas das informações que você passou. E muito interessante, por exemplo, Bom, pensar numa lei Rouanet para o Rio Grande do Sul em casos emergenciais. Fantástico isso, fantástico, É, muito legal. ô, Obrigada, Maria Maria Paula, Paula, por tudo. antes de eu passar para o Alex, Maria Paula, eu só fiquei com uma. É uma dúvida, é uma crítica, é uma irritação. Essa, você falou, Rouanet Nordeste, Rouanet Norte, Rouanet, né? Isso isso é uma novidade na Lei Rouanet agora ou ela sempre existiu assim? não, é uma novidade dessa gestão, né, de 2023, da ministra Margarete Menezes, né, que tem sido muito preocupada com essa questão da desconcentração dos recursos. Então, ela não sempre foi assim, tá? Não tinham essas linhas dentro da Rouanet, né, que foram também projetos, e veja, isso são programas é, especiais, digamos, né, que eles tiveram um começo, meio e fim, né. A gente precisa o desafio que a gente tem para o Ministério agora é tornar permanentes, né, esses acessos, né, esses financiadores, né, então isso é um desafio de futuro, né, mas assim, como piloto, como experiência do Ministério buscar diretamente junto aos patrocinadores o recurso, porque a diferença é essa, Lúcio. Quem participou desses editais e foi contemplado não teve que ir buscar um patrocinador. O patrocínio já estava garantido, né? Então, o patrocínio dessas grandes empresas e bancos, ele já estava garantido para esses projetos. Projetos de pequeno porte, a sua maioria, né? Projetos de até R$200 mil. Então, foi um recurso que foi pulverizado, né? Também, que foi distribuído para beneficiar um número mais amplo possível de pessoas, de projetos, né? Então, é uma novidade, né? E é algo que a gente estuda, né? Como poder transformar isso numa política mais permanente, né? Mas, independente desses programas especiais, existe uma desconcentração de recursos que a gente vê na Rouanet como um todo, tá? Então, você tem mais proponentes agora, aqueles dados que eu dei antes, né? Você duplicou, quadruplicou o número de proponentes de outras regiões do país. Então, é muito saudável que as pessoas percebam que elas podem acessar a Lei Rouanet, né? Ela não é inacessível, ela não é só para grandes projetos, né? Um dado que eu acho que também vale a pena falar, que é muito importante, já está na parte dos fakes, dos mitos, é assim, só projeto milionário é financiado pela Lei Rouanet, né? Só projetos altíssimos, né? De valores altíssimos, super concentrados, né? Com a renda super concentrada, são beneficiados pela Lei Rouanet. Então, vou te dar alguns dados. Dos 4.900, quase 5.000 projetos, 4.900 projetos que foram contemplados no ano passado, por exemplo, que captaram recursos no ano passado, 3.789 eram projetos no valor de até R$1 milhão, tá? Isso corresponde a 76, quase 77% dos projetos. Eles foram de até R$1 milhão, né? 1.072 projetos, eles foram entre 1 e 10 milhões de reais, que é 21%. E projetos acima de 10 milhões de reais foram apenas 1,58%. Então, não é verdade que são só projetos milionários, caríssimos, que têm capacidade de captar recurso, né? Bom,
deixa eu ir dando os dados em pílulas, aí para a gente não sobrecarregar de dados as pessoas. Mas para a gente ter essa noção de que está havendo a desconcentração, está havendo uma democratização, uma ampliação do acesso a esse financiamento, através da Rouanet. Agora, o governo tem que comunicar isso para a gente, né? Eu não sabia de nada disso. Eu não sou uma pessoa tão desinformada assim, entendeu? E o que eu ouço é isso, né? Eu acho que está faltando essa comunicação. Aí, Margarete, vai lá para a Globo falar disso. Agora a gente tem uma grande mídia contra a gente, né, Lúcio? Isso é um pouco difícil, né? A gente não tem a mídia, a grande mídia a nosso favor, né? Essa é a nossa luta esse ano, né? Que vai ser feroz. Isso. Agora nós vamos para o nosso querido... Não, antes, Lúcio, deixa eu só fazer um comentário. Sim. Falar da Lei Rouanet, eu já estou pedindo para estar na pauta desde o ano passado, faz muitos meses que eu queria trazer. Mas ter chamado você, por exemplo, Maria Paula, foi por causa de uma postagem sua de divulgação acho que da Lei Rouanet Nordeste, ou interior do Nordeste, não lembro qual delas, que você divulgou na sua página, e na hora eu fui lá, Maria Paula, vem para o Geringonça. Enfim, a comunicação, como o Lúcio fez, ela é fundamental, precisa mesmo, porque muitas das coisas eu não sabia, e olha que eu sigo a página do Ministério. Pois o Ministério tem tentado, né, comunicar, sempre divulgar projetos executados tanto com os recursos da Política Nacional Aldir Blanc, como com a Lei Rouanet, né? A gente tem feito isso. Mas, de fato, gente, e quando a Rê me convidou, eu relutei um pouco, porque eu falei, gente, eu não sou... no MINC tem no mínimo 20 pessoas mais gabaritadas do que eu para falar de Lei Rouanet, né? Eu não sou essa especialista. Mas eu acho que a gente tem que usar todas as oportunidades possíveis para falar sobre Lei Rouanet, né? Com mais informação ou menos informação, mas assim, a gente tem um mínimo, né? Você não precisa ter todos os dados na ponta da língua, eu não tenho, eu estou com a minha colinha aqui, né? Mas você não precisa ter todos os dados na ponta da língua para comunicar para a sociedade que a gente precisa defender essa lei, que a gente precisa defender as conquistas, né, os avanços que essa lei trouxe para a sociedade brasileira, para a economia criativa do Brasil, para a geração de renda, de emprego no Brasil. Então, eu topei, porque a gente precisa falar disso. Nesse ano, a gente precisa falar sobre isso, né? Sempre, mas eu acho que nesse ano é particularmente importante que a gente fale sobre isso para a sociedade, comunique, vocês têm toda a razão. A gente precisa comunicar mais. Agora nós vamos conversar com o Alex. Alex, você fez um projeto no interior da Bahia, na cidade, que eu não vou falar mais uma vez o nome, depois você fala aí para a nossa audiência, tá? É que eu vou... É um trava-língua. Como que foi essa experiência, Alex, de acessar a Lei Rouanet a partir de um projeto cultural do interior da Bahia, antes, inclusive, dessas inovações que estão acontecendo agora de desconcentração, né? E você poderia dar uma dica para a gente que caminhos um produtor cultural precisa percorrer para transformar uma ideia em projeto aprovado, né? Dá para você falar os caminhos da pedra? Eu sei que eu vejo muito artista falando, é um processo trabalhoso, né? Tem gente até especializada em fazer projetos, né? Advogados, juristas, para fazer projeto, porque não é bolinho. Se você está achando que é passar sacolinha, chegar lá e estar com dinheiro na mão, não. É bastante rigoroso o processo. E o Alex, ele teve essa experiência e fale desse projeto também que você fez lá, Águas do Sertão, né? Um festival que você criou, Águas do Sertão. Tenta salvar, se tiver algum produtor nos assistindo, fique ligado que o Alex pode ser que seja a sua salvação. Vamos lá, Alex. Boa noite mais uma vez. Então, eu, na verdade, realizei vários projetos da Rouanet no interior. Esse, em particular, marcou porque a gente pôde verificar que foi o primeiro projeto realizado na cidade de Pequetá. Então, já é uma experiência que vem de alguns anos. Eu sou dessas pessoas que são especializadas em escrever projetos para a Lei Rouanet e executar isso já há mais de 20 anos.
vim morar aqui no interior, e aí morando no interior toda uma luta por desconcentração de recursos que a Maria Paula conhece bem, né, de vários movimentos de fomento direto e indireto, do Faz Cultura, Fundo de Cultura, do Fundo Setorial do Audiovisual, e várias lutas, mas também partindo para uma coisa prática, né? Em vez de esperar as coisas acontecerem, fazer as coisas acontecer. Então, por uma provocação dos artistas da cidade de Pequetá, que estavam sem palco, numa reunião que houve do Dia do Músico, eles pediram um festival que eles pudessem se apresentar, porque ninguém contratava eles. E aí surgiu o festival Água do Sertão, Festival de Cultura Popular Águas do Sertão, que era para a Água do Sertão é esse palco para esses artistas da cultura popular. A gente conseguiu aprovar muito facilmente na Lei Rouanet, porque já tem experiência também. A Lei do Rouanet, dessas leis de incentivo fiscal, eu acho que é a mais simples que o PROAC São Paulo, que faz cultura, e cada vez mais ele está mais simples, porque ela está desburocratizada, está com as regras muito claras. Hoje você tem manual para tudo na Lei Rouanet, tem manual de portfólio para a Lei Rouanet. Você quer ter um portfólio aprovado, né? Se você for o primeiro projeto e você não tiver realizado nada em projeto de 200 mil, você não precisa nem de portfólio. Mas se for um projeto maior e você precisar de portfólio, tem o manual de como você fazer o portfólio para ele ser aprovado. Tem o manual de execução, tem o manual de apresentação, tem o manual de prestação de contas, tudo isso muito mastigado para a gente. E nem sempre foi assim, né? Então, essa mudança conceitual, ela facilitou bastante o acesso para a gente. O meu projeto ele foi aprovado pelo edital do Banco do Nordeste. Esse edital ele foi realizado ainda na época de Bolsonaro, foi no apagar das luzes do governo Bolsonaro, e ele foi concluído no governo Lula. Só que esse edital ele colocou várias pegadinhas para a gente. Então, a liberação de 70%, você libera 70% do valor do patrocínio, e aí você executa e depois recebe os outros 30%. No meu caso, eu fiquei um tempo sem poder executar o projeto, porque eu fiquei num limbo normativo que eu não atingiria o mínimo. Então, depois que mudou a instrução normativa, que vieram as atualizações, facilitações, que eu, com dinheiro em conta, eu consegui realizar o projeto, né? Então, essa simplificação foi muito fenomenal. E aí, já falando um pouco do que aconteceu com outro projeto aqui, que a Maria Paula fala direto, que eu vou aproveitar para falar tudo que eu tenho que falar na vez. Mas, falando do Festival de Jazz do Capão, que é outra experiência que a gente teve, a gente realizou o Festival de Jazz, a Cambuí Produções, minha empresa, realizou o Festival de Jazz durante muitos anos, e um desses anos a gente teve um parecer negado pelo parecerista do Ministério não, né? Da Secretaria de Cultura, porque o Ministério estava extinto, justificando que toda música tem que vir de Deus. E pelo o festival ter publicado no Facebook que era um festival antifascista, ele teve o parecer negado para captação de recursos. A gente teve que entrar na justiça, a justiça concedeu, eles não acataram, teve que entrar de novo. E no final das contas, naquele ano, que foi o ano da pandemia, que o festival foi todo virtual, o Instituto Paulo Coelho, ele imediatamente, quando saiu a notícia, ele se disponibilizou a colocar a verba para complementar o festival, e foi realizado. Então, assim, quando a gente fala da Lei Rouanet, a gente tem que falar de uma lei que tem muitos anos, de 45 anos, eu acredito, 35 anos, de 91, e que ela teve ela não foi reformada, a lei ela continua a mesma, mas a sua execução ela foi simplificada. Isso tem permitido não só desconcentrar esses recursos, mas facilitar esses recursos. E todos esses programas que o Ministério está fazendo, que eu acompanho também, são programas também não só para colocar esse recurso ali imediato, mas para sensibilizar esses produtores culturais que eles podem também acessar a Lei Rouanet. Já é o primeiro contato com a Lei Rouanet, eles podem acessar a Lei Rouanet. A outra parte, que aí, quando você aprova um projeto para captação de recursos, depois você tem que captar recursos. E aí a maior dificuldade está aí. As empresas, elas, de uma forma geral, elas não estão aqui, né? Elas estão concentradas no eixo Rio-São Paulo. Você não tem acesso aos diretores dessa empresa. Amanhã de manhã estou indo visitar uma fábrica daqui, e aí eu estou fazendo todo um trabalho de garimpeiro e de formação, de procurar empresas que elas têm o faturamento por lucro real, ou seja, estão acima de 78 milhões de faturamento anual. Então, não é um faturamento pequeno,
mas tem muitas empresas que a gente nem imagina na região que elas faturam isso, e a gente tem acesso direto a esses empresários, porque é quem decide, né? E eu estou nesse processo de sensibilização, mas é muito difícil, é um trabalho de formiga, é um trabalho de bater de porta em porta, e o apoio desses programas, como o programa do interior, que está agora, né, eu acredito que tem mais uma semana ainda, tem mais alguns dias, está com inscrições abertas, isso facilita muito o acesso. Espero que esses programas eles continuem, né? O secretário Newton, né, agora aposentado, ele falava lá que fez o norte, fez o nordeste, vai fazer o centro-oeste, vai fazer o sul, vai fazer o sudeste, vai fazer a Bahia, Pernambuco, vai fazer para jovem, vai fazer tudo o que conseguir fazer. Tem uma lista imensa assim, de desejos de programas com esses recortes específicos que acabam ajudando também a democratizar. Então, quando a gente fala da Lei Rouanet, a gente vai ver assim, a forma como ela é operacionalizada. A FGV fez um estudo da Lei Rouanet, que Maria Paula citou alguns dados, mas você vai ver lá que 90% dos pagamentos são para micro e pequenas empresas, são pagamentos abaixo de 10 mil reais. Isso é uma pulverização de recursos dentro da economia, dentro do ecossistema cultural. Você imagina você pegar, olha o impacto do meu projeto no município de Pequetá. O município de Pequetá recebe anualmente 120 mil reais pela Política Nacional de Blanc, que também é outro feito inédito, né? Essa desconcentração de fomento direto. O meu projeto ele foi executado com 100 mil reais. Então, quase o repasse do que o município teve da Política Nacional de Blanc. Isso eu não estou contando, que estou contando com o patrocínio do Banco do Nordeste. Eu estou contando o palco, a estrutura que a prefeitura me deu, mobilizar toda a rede municipal de estudantes, mobilizar a rede estadual com transporte para acontecer o festival com 20 manifestações da cultura popular tradicional, com samba de roda de lá, com cordel de lá. Então, assim, foi um festival lindo, não só por ser da Rouanet, mas pelo que ele proporcionou para a cidade, que era justamente isso. Faltava o palco. E isso induziu o poder público a não só investir dentro do festival também com serviços, com logística, mas também fazer um festival de violeiros, mas também fazer outros eventos, Sabadão na Praça, que é o palco que acontecia nos distritos e tudo mais, fazer outros eventos para difundir a cultura e para fomentar a cultura com iniciativa própria, que nem sempre é com orçamento próprio. O município, muitas vezes, não tem o orçamento para poder fazer isso. Então, eu estou agora focado nessa batalha, tentando trazer esses projetos para o interior, muito antes até desses programas, ainda em governos anteriores, né? Mas agora com um alívio, assim, com esperança renovada, porque a gente está vendo uma simplificação de regras e uma facilitação de acesso aos recursos. Mamata, assim, desse jeito? Não é, tem um acompanhamento muito rígido, mas ele não é um acompanhamento sufocante. Então, por exemplo, projetos que estão abaixo de 750 mil reais, eles são avaliados pela execução dele, não necessariamente nota por nota. Isso aí só vai fazer isso nota por nota caso tenha algum problema, alguma denúncia. Mas, assim, a preocupação com a execução do projeto em si, todas as regras elas estão mastigadas, né? O próprio sistema, o sistema Salic que a gente utiliza, ele está sendo repaginado com novas funções. Hoje eu executo o projeto, eu faço um pagamento hoje pela Lei Rouanet, eu já posso subir isso no sistema. O sistema tem regras automatizadas de compliance, que ele fala assim, olha, esse valor está errado, isso aqui deu um problema, isso aqui está acima do limite. Então, isso ajuda. Antes a gente tinha que fazer, imagina, eu trabalho há 20 anos com isso, a gente fazia planilha, ficava uma loucura, tinha cheque no meio, hoje é tudo eletrônico, então, assim, isso facilita enormemente o trabalho da gente. É fácil? Não é fácil. Continua dando muito trabalho, a arte dá trabalho, produzir dá trabalho, fazer cultura dá trabalho, não é uma coisa só de alegria, de entretenimento. Mas é um trabalho que está tendo um carinho, sendo olhado para ele com carinho, para poder facilitar o acesso a esses recursos, né? Para desconcentrar, que eu acho que a grande marca desse Ministério da Cultura é a desconcentração de recursos total. O Amapá nunca tinha tido um projeto na Lei Rouanet, hoje a gente não tem nenhum estado
que não tenha tido o projeto da Lei Rouanet aprovado, e espero que, no horizonte muito próximo, a gente também não tenha nenhum canto do Brasil que a Lei Rouanet não tenha chegado. Então, é isso que eu tenho a falar inicialmente. Ótimo. Ô, Lúcio, seu microfone está desligado. Eu tenho uma obsessão no mundo virtual, é uma noia minha, sabe? Eu preciso localizar espacial e geograficamente tudo. Eu não aguento ver um comercial de uma loja, não sei onde fica, se fica aqui, porque hoje a gente está na China, se bobear, né? Onde o Festival de Jazz do Capão, onde que é? Porque aqui em São Paulo tem Capão Redondo. Eu pensei, será que foi O no Festival Capão de Jazz Redondo? do Capão, ele fica na cidade de Palmeiras, próximas a Lençóis, na Chapada Diamantina, na Bahia. Eu já estava achando que era o Festival do Capão Redondo, Não. São Paulo, E entendeu? agora, o Capão é um lugar mágico especial. Lá tem o Festival de Jazz do Capão, tem o Capão em Blues, É no tem... território da Maria Paula? É no território da Maria Paula, separados apenas por uma Por trilha uma de cadeia de cachoeira. montanhas, por uma cumeada de montanha. Eu estou na cumeada de cá e você está na cumeada de lá. Para ficar. E você falou que hoje eu estou no interior. Qual é o seu interior? A gente não fala, né? Parece que tem que Eu falar. moro, Olha só. eu moro no território de identidade Portal do Sertão, próximo à Feira de Santana, na cidade de Santo Estevão. Eu estou aqui a 34 quilômetros de Feira de Santana e a 16 quilômetros de Pequetá, que é essa cidade onde foi realizado Essa cidade o de Água do Cavalinho. Sertão. E é bom lembrar que também que o Água do Sertão também foi realizado na cidade de Rafael Jambeiro, que já é outro território de identidade, Piemonte do Paraguaçu. A gente realizou uma atividade lá. Também em Antônio Cardoso, que é aqui próximo, a cidade mais preta do Brasil, que hoje tem um prefeito quilombola com muito orgulho, que está revolucionando a cidade. Um Qual abraço para o cidade? Antônio Cardoso. Bahia, E tudo Bahia. Bahia. Realizamos também uma atividade no maior colégio integral do Norte-Nordeste, em Feira de Santana, e em Serra Preta, que já fica no território de identidade da Bacia do Jacuípe, né? Então, assim, foi um projeto que ele teve esse alcance também, ele expandiu isso daí. Então, os mestres da cultura popular de um lugar, eles davam palestra no outro e todos se apresentavam no palco. Então, é, o festival foi muito bonito por vários detalhes, né? Assim, assim, acho que o mais legal do festival foi quando eu escrevi o projeto, eu falava assim: olha, os mestres tradicionais estão morrendo e os mais novos não estão pegando bastão, né? Nada, teve criança de 12 anos fazendo cordel, teve boiador vaqueiro com 18 anos de idade, dentro da própria escola, se apresentando para os colegas. Então, assim, tem infinidade de coisas que essa centelha aqui nasce daí, porque fazer um projeto como esse em várias cidades e trazer esse pessoal de cima para baixo e fazer tudo isso acontecer e com dignidade, né, o que é muito mais importante, ter essa dignidade, sem a Lei Rouanet nada disso aconteceria. Então, assim, eu estou falando de mas eu posso falar posso falar do Festival de Jazz do Capão, eu posso falar da Jornada de Dança da Bahia, que são projetos que eu estou falando que eu trabalho, tive contato. Eu posso falar do primeiro projeto que eu trabalhei na Rouanet, que foi o projeto do Circo Dallas, que ele acontecia todo no interior da Bahia, interior de Sergipe, em 2009, 2010, assim, financiado pela Petrobras. Então, apesar de haver essa concentração da Lei Rouanet, de fato, em Rio São Paulo, que é a concentração histórica, você vai pegar estudos aí de 10, 20 anos, é uma coisa absurda, né? 2023 para trás, 90% de concentração, tem concentração em bairros de São Paulo, assim, umas coisas bizarras que já aconteceram. Sempre teve também um pedacinho que a gente, no interior sempre batalhou por ela, e agora a gente está tendo acesso a ela de uma forma mais facilitada. Então, assim, foi Deixa eu só uma fazer pessoa pena. mais uma Então, pergunta. Essa luta pela... Porque nós tivemos o Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2. Essa luta dos artistas, da cultura, por desconcentração, já vinha desse período ou ela tomou fôlego nessa última gestão? Alguém pode me responder? Se isso já era uma demanda pela desconcentração e foi atendida agora ou não? Essa demanda é antiga. Pode falar, Alex. Essa demanda é muito antiga, mas ela ganhou assim, fogo em rastro de pólvora quando a gente teve a lei de emergência, Aldir Blanc. E aí, quando a gente falava emergência, o pessoal, na pandemia, emergência é coisa de saúde. Emergência também tem o sentido de emergir. Então, a lei Aldir Blanc deu uma sacudida, assim,
na galera, e a galera provou o gostinho da coisa. Porque é aquela coisa, falar de algo que você nunca teve é muito difícil. Se você querer algo, você gostar de uma música que nunca entrou no seu repertório de forma alguma, é muito difícil. Você nunca ouviu, como você vai saber? E a Lei Aldir Blanc, de uma certa forma, ela mostrou o gostinho de ter a iniciativa sendo financiada pelo poder público, de ter uma política pública chegando com capilaridade, né? E isso foi uma conquista do próprio setor cultural e do legislativo brasileiro, que, naquela época ainda, lembro, de briga no Supremo Tribunal, do regulamento da Lei Aldir Blanc, que o governo federal naquela época fez, que ia contra a própria lei, umas confusões feitas para poder atrapalhar, e assim, foi arrancado na marra, né? E daí nasceu todo esse movimento que a gente está tendo com o programa Aldir Blanc, passando pela Lei Paulo Gustavo, mas tudo isso deu gostinho. E aí o que acontece agora? Essas políticas, elas se sedimentam, mas elas também elas geram uma demanda que já existia, mas era invisível. Você não tinha como... A primeira vez a de Blanc, que hoje eu moro, em Santo Estevão, falava assim, mas não tem artista. Para que o negócio desse dinheiro para artista? Não tem artistas aqui. E aí a gente fez, logo de início, saíram 400 artistas no Censo Cultural. Quando eu peguei o Censo Cultural, eu pensei, pô, tem 400 artistas. Eu falei assim, peraí, não tem ninguém da zona rural aqui ainda. Então, assim, isso aqui é só da zona urbana, uma cidade que tem 50 comunidades rurais. Então, assim, fez emergir todo mundo, agora a gente precisa assentar essa galera toda. E aí não vai caber todo mundo no repasse do Programa Nacional Aldir Blanc, porque a demanda ela foi esquentada. O município tem que complementar, o Estado tem que complementar, e também os agentes culturais têm que buscar novas formas de financiar os seus projetos culturais. E o caminho natural é partir para o fomento indireto, que é uma profissionalização um pouco maior, né? Não é uma cultura viva, um programa de mestres e mestras, que são programas específicos, né, com medidas facilitadas para este público. É um programa um pouco mais profissional, né, mas também não é uma coisa inacessível. Você tem que ter um mínimo de organização, orçamento, fazer as coisas, né, conforme a lei e acompanhar isso. E agora a gente está tendo esse acesso facilitado, né, tanto pelos programas, como também pela alteração das regras, tornando as regras mais acessíveis para o agente cultural do interior. Então, do interior que eu falo, é do interior da capital, também tem os interiores, e os próprios interiores têm os interiores dos interiores. Então, se eu for falar aqui, Santo Estevão é como se fosse o interior de Feira de Santana, tudo que a cidade de referência é Feira de Santana. Ipequetá é o interior de Santo Estevão. Então, quando eu faço isso em Ipequetá, eu estou falando da cidade de 12 mil habitantes, salvo engano. Né? Em Santo Estevão, eu estou falando de 52. Eu já estou falando de uma metrópole com 700 mil habitantes. São várias camadas que a gente trabalha, né? Quando a gente vai falar disso, se deixar que eu já vou falar de Plano Municipal de Cultura, de Milton Santos, vai longe. Mas não, isso. Ainda tem as fakes. Lúcio, eu estou aqui doida para falar um negócio. Maria Paula, super obrigada que você tenha indicado o Alexis para estar com a gente. Não poderia ter sido outra pessoa. Super legal, muito obrigada. Da onde você está, da sua fala, muito bom. Não poderia ser ninguém de São Paulo, ainda bem que a gente convidou, não podia vir. Faz todo sentido você estar aqui, Alex. Obrigada. Nossa, para nós que lutamos pelo... você está falando, deixa eu só falar isso rapidinho, não aguento, momento poesia. É uma música antiga do Milton Nascimento, que ele falava assim, o Brasil é muito mais que qualquer zona sul. Lembram dessa música dele? Ele fala na música que a gente tem que olhar para o interior. O Brasil é muito mais do que qualquer zona sul. O Alex foi falando, essa música antiga do Milton me veio à cabeça. É isso, né? A gente tem que interiorizar mesmo, né? E eu que sou do interior... Só a minha região que não entrou aí, viu, Maria Paula? O Vale do Jequitinhonha. A hora que você começou a falar, eu falei, vai entrar o Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha não entrou, uma região maravilhosa, minha terra, que eu amo de paixão. Vamos partir para o segundo bloco das fakes? Vamos partir para o segundo bloco, que agora a gente fez uma coisinha
que é Fakes e Mitos sobre a Lei Rouanet, um bate-papo rápido com cada um dos convidados para desmistificar as fakes. Renata, é contigo, meu amor. A ideia aqui é ser bem ping-pong. A gente fala da mentira, aí a gente chama quem vai estar respondendo. E eu quero daqui dar um salve para todo mundo que está nos assistindo. A gente teve uma mudança aí de calendário da semana passada para essa, mas o programa ele fica gravado, então a gente tem que divulgar esse programa para o máximo de pessoas possíveis das artes. Eu estava tentando aqui mandar para alguns. E Zezine, estou super emocionada de você ter entrado. Zezine é de Urucuri, um artista do interior de Pernambuco. Temos que trazer o Zezine aqui para me falar em algum dia. Viu? Zezine, você já teve uma aula aí, ó. Já teve uma aula aí, Zezine. Então vamos lá para o bate-papo, vamos lá. Eu vou primeiro perguntar para você, Alexis. Fake 1. Artistas ricos ficam milionários com direitos da Lei Rouanet. Eu queria que qualquer artista pudesse ficar milionário com a Lei Rouanet, mas o que acontece é o seguinte, a Lei Rouanet ela tem limite de cachê. Então, eu não vou lembrar de números agora, mas cada tipo de apresentação tem um limite de cachê, e não só o cachê em si, mas ele faz uma média de todos os serviços que já foram prestados contas ali, cadastrados na Lei Rouanet. Então, se eu for lá cadastrar o intérprete de Libras, por exemplo, em Pequetá, como eu sei que é o primeiro? Porque não tem serviço lá de Pequetá, vou buscar a referência e vou colocar lá. Mas agora, se você for entrar lá, a base de referência que está lá é a base de referência do meu projeto. Então, isso cria um sistema de controle de preços ali pela média do mercado, pela prática do mercado. Caso isso se destoie muito, a pessoa tem que justificar. Então, a gente vê muito, falando dos artistas ficarem milionários, a gente tem que entender uma outra questão também. O projeto, quando tem um projeto lá de esse projeto de 100 mil, por exemplo, o meu, pequenininho, eu não fiquei com 100 mil reais. Né? No máximo, eu posso executar serviços à ordem de 20% disso daí. Mas esse recurso ele é distribuído. Então, acontece de artistas milionários, de artistas ricos ficarem milionários por conta da Lei Rouanet, não só por conta da Lei Rouanet, mas principalmente os artistas ficam milionários com os contratos com as prefeituras e os estados para fazer apresentações por inegibilidade. Então, a fonte maior de recursos desses artistas estão nessa fonte, não na Lei Rouanet, né, que tem projetos milionários, sim, tem projetos muito complexos, né? Me lembro agora do Museu do Ipiranga, em São Paulo, está sendo restaurado pela Lei Rouanet. Tem projetos que exigem muito recurso. Tem alguns projetos de artistas com algum nome que passam ali de 1 milhão, 2 milhões de reais, mas se você comparar que um artista desse ele faz 3 shows numa noite, cobra 1 milhão por show, isso aí não é nada, né? E aí ele não vai ficar milionário com a Lei Rouanet, não. Olha, eu também queria que todo mundo ficasse milionário. Lúcio, vamos para a segunda? Você agora. Não, agora é eu. Maria Paula. Outra fake. Só artistas de esquerdas conseguem projetos aprovados, ou artistas de esquerda usam a lei para ficarem ricos e financiarem o PT. Eu nunca vi nenhum. Bom, gente, no ano passado, o senador Randolfo Rodrigues fez um levantamento que ele apresentou sobre os 10 maiores captadores, recebedores de verbas da Lei Rouanet entre os artistas, né? Os cachês, os tais cachês milionários. Quem que recebeu os tais cachês milionários? Dos 10 são cantores sertanejos, nenhum deles de esquerda, né? Então, Gustavo Lima recebeu 52 milhões de reais. Bruno e Marrone, segundo lugar, 45 milhões de reais. Leonardo, 42 milhões de reais. Chitãozinho e Chororó, 38 milhões. César Menotti, 35 milhões. Zezé de Camargo, 32 milhões. E aí vai, né? Então, na verdade, é um mito, né? Não existe viés ideológico na análise de projetos. Aliás, eu preciso dizer mais do que isso. Não é só que não tem viés ideológico.
eu sou analista de admissibilidade, então eu posso falar isso tranquilamente, falo com tranquilidade. A gente não analisa mérito, não analisa conteúdo de projeto. A análise de admissibilidade, ela é uma análise formal. Está cumprindo os requisitos, é um projeto cultural, ele cumpre os requisitos, a documentação está completa, o proponente apresenta portfólio, se for acima de 200 mil, né? Ou seja, é um checklist, dizer sim, 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 ok. É esse tipo de análise que se faz na primeira análise, né? Análise de admissibilidade. Depois você vai ter uma análise do parecerista, que ele vai olhar para o orçamento, ele vai olhar para, né, para ver se os itens orçamentários estão ok, mas não existe, mesmo nesse segundo momento do parecerista, e o terceiro momento, que são várias etapas de análise, né, que é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é a CNIC, o que não se discute é mérito artístico, porque a gente entende que não cabe ao Estado fazer julgamento de valor, fazer juízo estético, justamente para não configurar censura, né? Então, nem a gente tem favorecimento, nem a gente tem perseguição a nenhum espectro ideológico, político, né? E nem sequer ao conteúdo artístico, né? Porque a gente entende que esse não é o papel do Estado brasileiro, né? E só complementando o que o Alexis falou, que tem a ver com isso também, né? Eu quero dar um dado muito importante. Na hora da execução, de comprovar a execução, o proponente coloca lá os pagamentos que ele fez, né? E até 30% dos pagamentos feitos foram pagamentos de até R$5 mil. 90% dos pagamentos foram de até R$100 mil. Então, isso mostra que o orçamento foi muito pulverizado, né? Isso em 2018. Olha como isso mudou em 2024. 78% eram até R$5 mil. Isso quer dizer que o cara está pagando, porque o povo só pensa no artista, gente, no cachê do artista. Rouanet não é para pagar só o cachê do artista. A Rouanet paga o iluminador do espetáculo, paga a limpeza, paga o banheiro químico, paga o transporte, paga todos os itens da produção, né, que envolve uma cadeia enorme de trabalhadores, né? Você teve 228 mil postos de trabalho criados com a Lei Rouanet no ano de 2024. Então, assim, impostos gerados foi 3,9, quer dizer, você teve uma isenção de 3,4 bilhões e pagou-se com o que se gerou 3,9 bilhões de impostos. Bom, é para ser bate-bola, para ser rapidinho, então eu não vou me alongar, mas é só isso. Não tem viés ideológico, não é partista do PT e não é só para cachê de artista. Não, é a primeira vez que a gente está fazendo essa tentativa de ping-pong, mas realmente não dá para ficar em silêncio e falar por. Eu acho que o próximo fake eu só vou falar e ela já foi respondida. Que seria para Alex, qualquer projeto é aprovado sem controle? Não, então, a Lei Rouanet ela tem parâmetros muito claros do que pode ser e do que não pode ser aprovado. Então, por exemplo, um projeto que ele é educacional, mas ele vem de um proponente com fins lucrativos, a lei não aprova isso, a lei veda isso. Para você ter um projeto com o produto principal, que é educacional, você precisa necessariamente ser uma instituição sem fins lucrativos. Por exemplo, uma regra, você tem que ter ações de acessibilidade nos seus produtos, você tem que ter, se você cobrar ingresso, você é obrigado a fazer uma contrapartida social. Então, tem limites de custos de divulgação, de custos administrativos, de custos de captação. Tem uma série de regras que têm que ser respeitadas, e essa análise, ela verifica essas regras que estão na própria Lei Rouanet, de uma forma geral, mas elas são normatizadas através da instrução normativa que é atual, vigente, é a 29/2026. Se você jogar a instrução normativa 29/2026, Ministério da Cultura, ele vai dar com o textinho no Diário Oficial lá, você clica, ali estão todas as regras.
No próprio Salic, na própria página da Lei Rouanet também, que eu não me lembro qual é, mas se você jogar lá, Lei Rouanet, página do Ministério da Cultura, vai estar lá, ele tem os manuais. Então, tem um manual de como você inserir a sua proposta. Então, lá você vai saber quais são as regras, o que pode, onde você deve colocar as coisas. E aí, para quem já está perguntando aqui quais são as etapas de aprovação, nesse próprio manual ele tem as etapas de aprovação, que primeiro a questão da análise da admissibilidade do projeto, depois a análise técnica do projeto, depois a avaliação pela CNIC, que é a última instância de avaliação. O projeto, primeiro, ele é autorizado a captar os recursos, depois que ele alcança um mínimo de 10% de captação, você pode fazer uma adequação, ele vai começar a ser analisado tecnicamente, e a partir do momento que você alcança no mínimo 20% de captação, ele é liberado para execução. De fato, aí você vai executar o projeto. Então, tem uma série de procedimentos, de regras que devem ser obedecidas, e o projeto ele vai ter essa análise. O que está mais fácil hoje é porque tem esses manuais, tem do jeito que o Ministério quer que as coisas sejam feitas, além dos canais de atendimento, e o próprio Salic, ele tem tido uma resposta muito rápida, tem minhas solicitações que é um campo de mensagens, né? Então, tem regras, mas essas regras são claras, essas regras estão aí à disposição de forma simplificada e facilitada, além dos manuais. Estão lembrando que o Ministério está fazendo oficinas também do Rouanet interior, tudo isso. Então, tem regras, mas essas regras são facilitadas e elas estão aí disponíveis para a gente consultar. Só antes de perguntar para a Maria Paula, o Zezine disse aqui uma coisa muito interessante, que a Lei Rouanet paga até o cara que instala as barracas, que arma a tenda, a informação do Zezine. Maria Paula, a Lei Rouanet tira dinheiro da saúde e da educação? Não, gente, a Lei Rouanet não tira dinheiro da saúde e da educação. As verbas de saúde e educação, elas têm previsão constitucional, né? Isso é uma coisa importante de todo mundo saber. Existem os mínimos constitucionais garantidos. Então, assim, a educação, ela precisa ter, da receita arrecadada dos impostos, a União tem que investir 18% em educação. Isso está lá, na Constituição Federal, né? Os estados e municípios precisam investir 25% da sua receita de arrecadação em educação. Então, essa verba, ela está garantida, né? A saúde também tem seus mínimos constitucionais. Então, 15% da receita corrente líquida da União, ela tem que ser investida na saúde. 12% da arrecadação de impostos dos estados e 15% dos municípios tem que ser investido na saúde. Né, isso dentro dos que são sistemas, né, quer dizer, a educação ainda não é um sistema, o Sistema Nacional de Educação está sendo constituído, mas ela já tem um funcionamento sistêmico, né, qual é o papel de cada ente, a União, os estados, o município, a saúde de fato, como a gente sabe, né, o Sistema Único de Saúde, você tem quanto que cada ente tem que botar e o que tem que executar, né, então isso não tira dinheiro. A cultura não tira dinheiro da saúde e da educação. O que está tirando dinheiro do país? Tirando dinheiro do orçamento discricionário. O que é o orçamento discricionário? É aquele que o governo pode escolher como gastar, fora essas previsões constitucionais. Então, tem um monte de verba, que a gente chama de verba carimbada, que está lá, dizendo, a lei diz, a Constituição diz como é que tem que gastar. Só que a parte que o governo pode direcionar para cumprir o seu programa de governo está sendo tirada pelas emendas parlamentares. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, no ano que a cultura teve o orçamento mais alto da sua vida inteira, que foi 2023, porque lembra que Bolsonaro saiu raspando o tacho, não deixou dinheiro nenhum. O que isso ia acarretar? Que o governo do presidente Lula seria inviável, não teria governo possível com aquele orçamento que foi deixado, por isso a gente precisou ter a PEC da transição, vocês estão lembrados, né? A PEC da transição, ela acrescentou 145 bilhões
né, aumentou o teto de gastos em 145 bilhões, porque senão o país seria ingovernável. Aí, naquele ano de 2023, com esse aumento do teto de gastos, a gente teve 5,6 bilhões de recursos do orçamento da União investidos na cultura. Pense que as emendas parlamentares este ano foram 58 bilhões. Então, assim, 10 vezes o que foi gasto com a cultura foi para a emenda parlamentar. Ok, parte delas também tem que ser obrigatoriamente direcionada para a saúde, para a educação, mas tem um monte de coisa que está sendo gasta aí com coisas aleatórias que a gente nem sabe, né? Então, o que a gente precisa fazer é acabar com essa farra de poder legislativo determinar o orçamento, né? Isso não existe. O papel do poder legislativo é outro, né? O poder executivo é que tem que decidir aonde que vai gastar o orçamento. Então, isso é uma fake braba. Maria Paula, antes, Renata, emenda parlamentar e orçamento secreto são as mesmas coisas, não? Eu não vou entrar aqui muito nos detalhes, né? Não o orçamento secreto como tal, ele foi, que era uma imoralidade, que era você nem sequer saber para onde estava sendo destinada a emenda, isso acabou, mas hoje você tem 3 tipos de emenda, né? Você tem a emenda de bancada, as emendas individuais e qual é a outra? Vamos fazer uma colinha? Emendas Partido, será? Você tem as de bancada, as individuais e as transferências especiais, que é a chamada emenda PIX, né? Então, o que isso, mesmo que haja hoje, que você saiba para quem está destinando o que para quem, ainda assim é uma apropriação do orçamento da União pelo Legislativo que não é papel, né? Não é papel do Legislativo dizer, né, quanto, onde que vai se gastar o recurso, isso tem que estar na mão do Executivo, né? Então, a gente tem uma maneira muito perversa do Legislativo chantagear o governo, porque tira a margem, né, de discricionalidade e tira a capacidade do governo governar. Basicamente é isso. Vamos lá, Alex, agora para fake 5. A Lei Rouanet é usada para financiar filmes como Ainda Estou Aqui. Primeiro que a Lei Rouanet, ela não financia filmes de longa-metragem. Então, ela nunca poderia financiar o Ainda Estou Aqui ou qualquer filme de longa-metragem. A Lei Rouanet financia no audiovisual curta-metragens, média-metragens e séries para a web. Então, não cabe à Lei Rouanet o financiamento do Ainda Estou Aqui. Para a longa-metragem, a gente tem a Lei do Audiovisual, que é uma lei que tem um funcionamento semelhante à Lei Rouanet, né, mas não é tratada dentro dessa mesma secretaria. E a gente tem também a lei do fundos, a gente tem também o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um subfundo do Fundo Nacional de Cultura, que é financiado pela própria cadeia produtiva do audiovisual brasileiro através de pagamento de taxas e também tem fundos que depositam recursos nele. Tem uma outra dinâmica que o fundo setorial se torna sócio do filme e tem que devolver o recurso investido ao longo de 7 anos. Então, a Lei Rouanet não tem nada a ver com o Ainda Estou Aqui, e para a longa-metragem a gente tem outros dispositivos de financiamento, de fomento direto e indireto e de investimento no Brasil. Obrigada, Alexis. E no filme Agente Secreto também, né? A direita adorou fazer essa mentira, né? Que foi a Lei Rouanet que patrocinou o Agente Secreto. Não, mas super obrigada. Então, longa-metragem não cabe na Lei Rouanet. Falando tanto do Agente Secreto quando ainda estou aqui, eles tiveram... o Ainda Estou Aqui, se eu não me engano, não teve quase nenhum recurso público, o Agente Secreto um pouco mais, mas são recursos
pontuais, assim, são recursos para resolver uma determinada fase, a distribuição, a venda do filme. E esses recursos públicos são muito bem aplicados. Quando a gente fala lá da Lei Rouanet, que ela tem um retorno de cada real aplicado, ela devolve 7,59 para a economia, isso é uma média que foi feita pelo estudo da Fundação Getúlio Vargas. Quando a gente pega a isenção fiscal, o incentivo fiscal para o audiovisual, por ser uma cadeia muito mais complexa, o retorno chega a R$ 12 por cada real investido. Então, ainda que a Lei Rouanet pudesse financiar filmes como Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, que não pode por serem longa-metragens, mas se investisse, seria um recurso muito bem investido. A última fake, eu acho que já até foi respondida, mas é importante a gente reforçar. Maria Paula, a Lei Rouanet é uma mamata que não gera retorno para o país? É a nossa última fake, que já foi falada aqui, o Alex acabou de falar um pouquinho dela, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Na nossa comunicação, a gente tem que reiterar essas questões. Pois é, Lúcio, precisamos repetir e até decorar esse dado, né? Que cada real investido na execução dos projetos, ele gera um retorno de R$ 7,59 para a economia brasileira, ele movimenta R$ 7,59. Então, você tem, isso, é quase 8 vezes o que se gera, né? Então, a movimentação econômica total, a gente teve 3,4 bilhões de Rouanet no ano passado. Isso movimentou 25,7 bilhões de reais em 2024, né? Ano passado não. Esses dados são 2024, né? E você tem o que os estudiosos chamam de índice de alavancagem, né? Porque, de acordo com a região, a alavancagem é até maior, né? Por exemplo, na região sul, na média do Brasil, é 7,59, mas, por exemplo, na região sul, é 9,8, porque você tem cadeias produtivas mais desenvolvidas, né? Basicamente, assim, onde você tem mais cadeias produtivas, o dinheiro ele vai multiplicando mais, né? Coisa das cadeias de valor, como é na economia como um todo, né? Você gera uma cadeia de valor maior que vai multiplicando mais o dinheiro, né? Então, o que entra nesse cálculo? É importante a gente... Assim, o que entra no cálculo? Entra o valor direto, entra as outras captações que o projeto conseguiu, porque quando ele tem a chancela da captação da Rouanet, ele também capta outros recursos, né? Então, isso movimenta também. O público gasta, porque tem 85% dos projetos são gratuitos, mas 15% dos projetos, eles têm ingresso, ou tem venda de livros, então você tem um retorno também do próprio consumidor desses produtos, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a gente não pode medir só pelo valor financeiro, né, gente? O objetivo da Lei Rouanet é democratizar o acesso à cultura, e aí a gente não vai falar só do benefício, só desses 230 mil empregos gerados, só dos 3,9 bilhões de impostos arrecadados, né? A gente tem que falar também, tem que lembrar também, que teve 89 milhões de pessoas, quase 90 milhões de pessoas foram beneficiadas, ou seja, tiveram acesso aos espetáculos, acesso às exposições de arte, acesso aos livros produzidos, às bibliotecas, ao patrimônio histórico restaurado, aos arquivos, enfim, você tem um público, isso gera capital cultural, capital social, capital, né, formação para o povo brasileiro, né, além do que pode ser medido como movimentação econômica propriamente dita. Então, assim, é um absurdo, gente, assim, no mundo inteiro, as indústrias culturais e criativas, né, não só as indústrias, porque, por exemplo, o cinema é uma indústria, a música, né, toda a cadeia produtiva da música é uma indústria da música, e tem outras que não se configuram como indústrias, mas, assim, todas essas cadeias produtivas, né, no mundo inteiro, geram bilhões, né,
estima-se que 3,6% do PIB brasileiro é gerado pela economia criativa, né? É maior do que muitos setores aí, né? Você gera muito trabalho, muita riqueza, muito emprego, trabalho digno, né? Renda digna para as pessoas. Então, é uma falta de visão, e você vê que é uma hipocrisia quando a direita diz também, critica, porque eles próprios se beneficiam, né? Os seus artistas, enfim, os seus ícones aí, captam recursos da Rouanet, sempre captaram. Então, não é uma mamata, é desenvolvimento, né? É uma ferramenta de desenvolvimento para os territórios, de desenvolvimento social, econômico, cultural, educacional para o povo brasileiro. E a identidade, né? Quando você assiste um Ainda Estou Aqui ou um Agente Secreto, né? Você está alimentando a alma desse coletivo, né? Não só esses filmes, como o Festival de Jazz lá do Capão. Eu já vi algumas peças aqui em São Paulo, captadas pelo Lei Rouanet, que eles tinham que dar uma porcentagem em ingressos populares, né? Então tem uma contrapartida, né? Não é essas peças que você vai pagar 200, 300 reais de ingresso. E mesmo nessa, me parece que também tem essa exigência, né? Renata, chegamos ao fim do nosso programa, Renata. Aí eu só queria ler um comentário aqui da Luísa Martins. Ela falou uma coisa muito boa, muito bom conhecer esses dados sobre a movimentação econômica para poder argumentar com os desinformados. É isso mesmo, Luísa. A nossa intenção era exatamente essa. E a Marizela fez um comentário que eu tenho que finalizar com ele, que eu não posso deixar de falar. O que tira dinheiro da saúde são as emendas parlamentares. Atenção em quem você vai votar para deputado federal, hein? Vote no time do Lula. Essa turma que está nos assistindo, não, mas você esparrama isso aí para o mundo. A gente tem que limpar aquele Congresso a qualquer preço. Qualquer preço não, né? Só no voto. É isso aí, Renata. Bora terminar. Queria agradecer mais uma vez Maria Paula e Alexis. Adorei o programa, eu acho que ele super cumpriu o seu papel. Foi além das minhas expectativas, acho que vocês trouxeram informações assim fundamentais para o Geringonça tem um cunho formativo, né? Esse é o nosso grande objetivo, da gente trazer temáticas políticas e que vá nos formando. E como a Lei Rouanet é algo que sempre a direita adora atacar, eu achei que esse programa foi sensacional. A gente faz cortes, então os cortes também são divulgados. Vamos pegar esse link, quem está nos assistindo, hoje a gente teve um público menor pelo YouTube, mas a gente tem vários outros canais que transmitem do Facebook, o Geringonça. Então vamos jogar esse link aí para mais pessoas assistirem. Vamos encerrar pedindo para cada um fazer uma consideração final. Pode começar pela Maria Paula e termina com a Alexis. Só para dar um salve. Começou um salve final aí bem rápido. Bom, gente, muito obrigada pelo papo, pela oportunidade de conversar, de apresentar, né, da gente dialogar com as pessoas. Eu agradeço ao meu camarada Alexis, né, que é uma pessoa que está sempre, né, a gente está sempre juntos, né, na nossa militância, eu do lado de cá do balcão, ele do lado de lá, mas a gente, todos nós juntos, pela diversidade, pela cultura, pelas coisas chegarem nos interiores, que é a nossa grande militância, né, como moradora de territórios de interior, de cidades abaixo de 50 mil habitantes. E eu convido vocês todos, né, a darem uma navegada pela página do MINC sobre a Lei Rouanet. O Alex já falou aqui, tem muita informação, tem os manuais detalhados. Também peço que vocês aí curtam, compartilhem as redes sociais do MINC, né, o Instagram e as outras redes, sempre está rolando informações sobre isso, sobre não só sobre a Rouanet, mas sobre as outras as outras formas de incentivo, né, o Fundo Setorial do Audiovisual, que o Alexis falou bem aqui, as produções que são feitas com ele, com a Política Nacional Aldir Blanc, enfim, as diversas políticas que a gente tem,
investem recursos e desenvolvem programas para fomentar a cultura brasileira. Então, dá uma curtida lá, uma seguida, e procurem compartilhar essas informações sobre a Rouanet sempre que possível, tá bom? Muito obrigada, Rê, Lúcio, sempre uma satisfação estar com vocês. Alex, é você, meu querido. O recado que eu tenho que dar é para todos os fazedores de cultura, agentes culturais, aproveitem esse momento que o Brasil está vivendo de fortalecimento das políticas públicas. A gente está tendo uma série de políticas públicas sendo restauradas e também implementadas, novas políticas públicas sendo implementadas. A gente tem a Política Nacional das Artes, e eu não vou nem me alongar aqui, porque são tantas. Então, se informem, aproveite esse momento que a gente está vivendo para se profissionalizar, para fazer os cursos da Escute, os cursos que são oferecidos pelos agentes territoriais. Está tudo disponível no Instagram, no YouTube, tem muita coisa acontecendo, até às vezes uma loucura vertiginosa, assim, tentar acompanhar tudo. Então, aproveita esse momento para entender as regras do jogo e para jogar melhor as regras desse jogo, porque ele está ficando cada vez mais democrático, mas a gente precisa dar um passo também em relação à democracia, tá bom? Boa noite a todos, obrigado mais uma vez pelo convite. Gente, vão me matar se não falar. Lúcio, desculpa. Vale. Meu chefe vai me matar se eu não falar. Por favor, gente, dê uma navegada dentro do Salic Web, que é a plataforma, vocês todos proponentes que forem assistir isso aqui, na linha de territórios, desenvolvimento de territórios criativos, tá? É uma nova tipicidade que começou no ano passado, dentro da Lei Rouanet, tá? Então, o objetivo de desenvolvimento de territórios criativos, né, que é uma política que está alocada aqui na Secretaria de Economia Criativa, é a gente identificar as vocações criativas dos territórios, construir governança, construir dados confiáveis para uma política, para uma boa gestão, fazer capacitações, e a gente vai ter um manual tão lindo e digno quanto todos os manuais da Rouanet, que está saindo, espero, semana que vem, no máximo na outra, fresquinho, com todas as instruções direitinho de como você pode participar, apresentar um projeto para desenvolvimento de território criativo dentro da Lei Rouanet. Eu convido todos os fazedores que têm projetos na sua região, no seu interior, que está lá naquele lugar que tem um polo de desenvolvimento de artesanato, ou um polo audiovisual, ou um polo de tecnologia voltada, sei lá, a games, tudo, isso pode ser uma rua, pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um cluster de cidade, um conjunto de cidades, mas se você acha que seu território tem potencial para o desenvolvimento criativo, apresente seu projeto na Rouanet. Maria Paula, isso pode ser um programa, que tal? Vamos fazer um programa do Geringonça só sobre esse tema, porque eu acho que aí é uma outra... Vamos sim. Eu não sei se o Ministério está junto com o Ministério da Mulher, não sei se tem interministerial, porque eles também têm uma questão da economia criativa, que economia solidária, né? Outra coisa. Né? Tem outros ministérios que têm políticas semelhantes, né? Tem o próprio Ministério das Pequenas Empresas, né? O MEMP trabalha com artesanato, o programa do artesanato brasileiro está lá. A gente tem interfaces, mas esse programa, essa linha é nossa, é bem da Rouanet, a gente está desenvolvendo como um programa, né? É uma construção, a secretaria nova começou no ano passado, e a gente tem muita coisa para construir, mesmo que a gente já esteja aqui aos 40 do segundo tempo, 35. Não, muita coisa, vamos fazer um programa, vamos pensar. Vamos passar aquele filminho, Renata? Para encerrar, vamos dar uma boa noite, a gente vai encerrar com o fininho. A gente vai dar uma boa noite para todo mundo, geral, até a semana que vem, se Deus quiser. E vamos terminar... Olha, o Guaraci falou que é excelente notícia, eu acho que é sobre a economia criativa. A gente tem o Gustavo de Lençóis aqui, que falou excelente debate, parabéns ao programa Geringonça. E também, Zezinho, quero agradecer que você está divulgando aí nosso programa aí pelas cidades de Urucuri e Araripina. Saudades de poder trabalhar nesses lugares, viu? Trabalhei 2 anos ali, em Pernambuco, sem saudades.
Então, ó, semana que vem a gente está com um novo programa. Nossa ideia é trazer semana que vem a questão do fim da escala 6x1. Vamos ver se vai dar certo do jeito que a gente está pensando em fazer. E boa noite. Vamos encerrar. Você não quer fazer um finalmente aí, Lúcio? Não, já falei boa noite. Agora vamos terminar com o senador que ela citou aí ao longo do programa. Mais bem remunerados pela Lei Rouanet. Primeiro lugar, Gustavo Lima, 52 milhões. Segundo lugar, Bruno Marrone, 45 milhões. Terceiro lugar, Leonardo, 42 milhões. Quarto lugar, Chitãozinho Chororó, 38 milhões. Quinto lugar, César Menotti e Fabiano, 35 milhões. Sexto lugar, Zezé de Camargo e Luciano, 32 milhões. Sétimo lugar, Eduardo Costa, 28 milhões. Oitavo lugar, Amado Batista, 23 milhões. Nono lugar, Henrique Juliano, 20 milhões. Décimo lugar, Fernando de Sorocaba, 19 milhões. Ao que me parece, não está nenhum dos artistas que estão se mobilizando por democracia e contra a anistia raiz ou a anistia Nutella, como essa que estão tentando aprovar aqui. Todos de direita. Extremo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Bom descanso.